É com muita alegria que mais uma vez estamos junto com vocês para estudarmos a Palavra de Deus e nós queremos saudar a cada um de vocês, amigos e irmãos, com a paz do Senhor Jesus. E que o Espírito Santo esteja presente na vida de cada um de nós, nos dando sabedoria para escolhermos fazer a vontade de Deus e não vivermos segundo a nossa própria vontade, porque o nosso objetivo é estarmos no céu com Jesus. Por isso precisamos submeter a nossa vontade à vontade de Deus. Oremos. Eterno Deus e Pai que estás nos céus, estamos diante da Tua presença agradecidos por mais um dia de vida e também agradecido porque nos dás a oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Que o Teu Espírito Santo esteja presente na vida de cada um de nós, para que possamos ter a nossa mente aberta para o entendimento e também para que possamos colocar em prática em nossa vida. Abençoa cada um dos nossos amigos, irmãos que acompanham os estudos e também aqueles que nos pedem orações. Tu conheces as lutas, as dificuldades, os problemas de cada um. Faça, pois, a Tua vontade, não a nossa. Pedimos hoje especialmente pela Sônia Lutz e também a sua filha, a família de sua filha. Tu sabes os problemas que eles estão enfrentando. Manifeste, pois, o Teu poder na vida deles segundo a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Estamos esta semana estudando sobre enganos que nós estaremos enfrentando no tempo do fim, e estes enganos têm como a fonte principal o nosso inimigo, o inimigo de Deus, que é o próprio Satanás. Nós vimos ontem, no estudo que fizemos, que o dragão foi lançado por terra. Ele foi expulso, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor do mundo. Ele foi expulso do céu e ele veio parar aqui na terra. A terra estava sendo recém-criada pelo próprio Deus. Deus havia criado Adão e Eva, e então aqui neste planeta entrou o pecado. E nós sofremos hoje em consequência do enganador, de Satanás. E ontem nós falamos que muitas pessoas não creem que Satanás existe, pensam que é um conto de fadas, que é uma invenção. Mas assim como existe Deus, a fonte do amor, a fonte do bem, existe Satanás, a fonte do mal, a fonte de todo o sofrimento, a fonte de tudo isso de mal que nós enfrentamos no mundo, as consequências vêm de Satanás. E nós sabemos que a palavra de Deus, amigos, ela é fiel, ela é verdadeira. A palavra de Deus, ela nos mostra exatamente a situação que nós, como cristãos, iremos enfrentar nos últimos dias, justamente antes da vinda do Senhor Jesus. E nós queremos hoje meditar um pouco a respeito de dois grandes erros que muitas pessoas, infelizmente, creem, mas está explícito na palavra de Deus que estes erros, estes enganos ocorreriam nos últimos dias da história deste mundo. O próprio Senhor Jesus, nós já estudamos sobre isso, ele disse em Mateus capítulo 24, que surgiriam muitos falsos profetas, falsos cristos e, se possível, enganaria a muitos, até os próprios escolhidos. Nós estudamos já sobre isso. E hoje eu quero ler com vocês 2 Coríntios capítulo 11, 2 Coríntios 11, versos 13 a 15, porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. O apóstolo Paulo advertindo aqui que muitas pessoas se revestindo de ministros de Cristo, mas que na verdade são falsos ministros. São pessoas usadas pelo inimigo para enganar o povo. E é por isso que Jesus disse, eu já disse isso em outros estudos, eu vou repetir hoje,
Jesus disse: examinai as Escrituras. Nós temos que estudar a Bíblia, amigos. Nós não podemos ficar apenas ouvindo o que os outros falam, o que pastores, bispos, presbíteros ou padres, não importa quem. Nós temos que ir na Bíblia. Quando eu falo aqui também, você precisa ir na Bíblia para você conferir se realmente é isto. Porque a palavra de Deus, ela mostra o que realmente Deus pensa de cada um de nós, pensa a respeito do inimigo que será destruído do lago de fogo e enxofre. Enfim, a palavra de Deus, ela é muito clara e objetiva. Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versos 9 e 10, 2 Tessalonicenses 2, 9 e 10 diz assim: ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Então, aqui o apóstolo Paulo, mais uma vez, falando, inspirado pelo Espírito Santo, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás. Vejam que Satanás trabalha. Satanás, ele não está dormindo. Satanás, ele é astuto. Ele conhece cada detalhe da nossa vida e ele sabe onde atacar. É por isso que nós temos que nos defender com a palavra de Deus. Apocalipse capítulo 12, verso 9. Apocalipse 12, verso 9, eu li ontem, vou ler hoje de novo. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então, mais uma vez, a palavra de Deus nos mostrando, esclarecendo que o diabo é o sedutor e enganador de todas as nações. Apocalipse 20, verso 10, nos diz assim: o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Aqui a palavra de Deus nos mostra que o diabo e os seus anjos foram lançados no lago de fogo e enxofre. Isto depois que Jesus voltar e for para os céus com os salvos. Depois de 1000 anos, Satanás será destruído definitivamente, lançado no lago de fogo e enxofre, e também todos aqueles que não aceitaram a Jesus e aqueles que foram falsos profetas, e eles serão então consumidos neste lago de fogo e enxofre. Eu quero dizer a você, meu amigo, você, irmão que nos ouve, que nos acompanha, que o nosso inimigo, que Satanás, no grande conflito, ele tem muitos estratagemas para enganar o maior número possível de pessoas. E nós, que estudamos a Bíblia, precisamos estar atentos a esses ardis. E nós só poderemos fazer isso pelo conhecimento da Bíblia e por meio da obediência aos ensinos da palavra de Deus. Que nós possamos orar, pedir a Deus que nos mostre a verdade, o caminho da verdade, que nos mostre o que nós deveremos fazer. E nós só iremos contemplar isso se nós estudarmos a Bíblia. Não confie no que você ouve. Pegue a sua Bíblia, anote os textos bíblicos que nós falamos, vá na sua Bíblia e confira. E ore, peça ao Espírito Santo iluminação, porque sem a iluminação do Espírito Santo nós não iremos entender. O mesmo Espírito Santo que inspirou as pessoas a escreverem a Bíblia, ele também nos dará entendimento para que nós possamos conhecer a vontade de Deus e praticá-la em nossa vida. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Voltaremos amanhã dando sequência a este estudo sobre os enganos no tempo do fim. Lembre-se, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas.